Eu sempre fui muito fiel ao meu conteúdo, tipo, o que faz sentido pra mim. Todas as pessoas que você representa, todas as pessoas que Laura se conecta, ela se conecta com a sua verdade, se conecta com o que você tem. Mas a gente sempre vai voltar para o lugar de qual a história que você está contando e quem é a sua audiência e como você se conecta a ela. Flintcast no ar. O assunto de hoje é monetização. E aí, a vida além do public post? Opa, bem-vindos aí a mais um Flintcast. E eu estou muito feliz com o papo de hoje, porque primeiro eu tenho amigos aqui junto comigo, né? Então eu já vou direto no tema, mas já apresentando vocês aqui. Hoje a gente vai falar com 3 pessoas que vão participar aqui desse nosso papo. Uma é o Alan Rochlin. O Alan é um grande amigo querido e ele cuida hoje só de algumas carreiras, já com um monte de gente lá na MAP Brasil, mas Anitta, Jade, Regina Casé, só um Astrid pouquinho. Fontenelle, entre vários outros Bate criadores de Cu, conteúdo. vai estar com a gente também no podcast, enfim, vamos pegar por aí. E Laura Vicente, Laurão, a amada Laurona, que você apresenta uma série de programas Multishow, Globo, atriz, Mas a minha produtora de conteúdo. principal coisa, festivais ao vivo. Festivais ao vivo. Todos os festivais possíveis e imagináveis, essa carinha estará lá, falando sem parar enquanto o show não começa. E eu Graças quero que a ele Deus. comece tanto quanto todo mundo. Muito bom. E temos conosco aqui remotamente, mas presente, com a sua presença física maravilhosa, espiritual, Sérgio Valente, publicitário, comunicador. Eu costumo dizer que eu nem sei como apresentar o Sérgio, que ele faz tanta coisa incrível ao mesmo tempo. E o que eu digo é, quando eu preciso tirar dúvida de alguma coisa, eu preciso ter certeza de que a gente vai ter algum outro ponto de vista interessante de alguém com muita experiência, eu vou lá e ligo, Sérgio, você pode me ajudar, estou com uma dúvida em alguma coisa. E ele generosamente sempre participa, então muito bem-vindo, Sérgio. Que bom que você está aqui com a gente nesse nosso papo. Obrigado pelo convite. É uma delícia estar conversando com vocês. Tá bom. Bom, mas qual que é o nosso assunto de hoje, né? Porque os participantes eram tão interessantes que eu falei antes do próprio tema, vocês repararam nisso. Existe um lugar hoje, nesse mercado da Creator Economy, que caramba, eu tenho vida além do public post, eu consigo ganhar dinheiro de uma outra maneira, que não seja apenas fazendo meus public posts pelos dados recentes. O creator raiz, como eu chamo, que é o creator produtor de conteúdo mesmo, que vive profissionalmente da produção de conteúdo, é cerca de quase 70%, chega a 80% da renda dessas pessoas. E aí, naturalmente, chega um momento que isso dá uma série de situações. Eu não posso viver só disso, eu preciso viver de outras coisas. E o papo de hoje eu queria aproveitar a experiência do Sérgio, para justamente trocar uma ideia de o que mais tem, que outros tipos de negócios e serviços e possibilidades de ganhar dinheiro, que é o que a gente gosta. Eu adoro ganhar dinheiro. Nossa, eu também. Como faz? Quem quer começar isso aqui? Laura, você não quer dar um geral das dificuldades, assim, sem ficar aquele lugar que a gente fica reclamando, mas reclamando, né? Porque o que mais a gente pode Vamos fazer? começar com uma reclamação. Vamos lá. Abre aí o saque. Putz, eu acho que essa é uma pergunta muito comum, né? Nesse universo todo de criação de conteúdo. E logo assim, de cara, a primeira coisa que me vem quando você diz como é que a gente ganha dinheiro fazendo conteúdo não sendo com publicidade. E me vem branded content, piscando muito, assim, porque, né, obviamente eu venho de um lugar de TV, então eu tenho outra fonte de renda, obrigada, Globo. E... Public post, hashtag tamo junto. Mas, putz, uma das coisas que mais me dão prazer, assim, é quando a gente consegue ter uma oportunidade de criação de conteúdo e elaboração com branded content. Então, eu tenho alguns projetos que eu tenho, assim, a maior paixão do mundo e mais legal ainda porque eles pagaram muito bem, porque eles são branded content. Perfeito. Então, acho que é um casamento muito feliz. Será que a gente fala o que é branded content? Para quem está ouvindo a gente não sabe. Será que a gente faz uma rodada rápida do que é isso para cada um? Com certeza. Sérgio, você não quer começar com o que é branded content na raiz? Assim? Como você considera isso? Depois a gente dá uma rodadinha. Que é um assunto, né? É um tema que às vezes a gente não vai desmistificando as palavras e fica mais difícil para quem está em casa. Então vamos lá. Eu não acredito em brand content. Eu não acredito em pub editorial. Eu acredito em verdade das pessoas. Se você me perguntar como que alguém pode ganhar dinheiro com
como sendo creator, sendo alguma coisa antes de ser creator. Porque se a pessoa não for alguma coisa, ela vai ser fake, ela vai ser um boneco. Uhum. E se você fizer um conteúdo bacana, você vai fazer um conteúdo bacana porque você é bacana, porque você tem uma coisa bacana. Então, eu acho que se dentro do princípio, eu converso muito com o Croca sobre isso, eu não acredito em creator. Eu acho que essa palavra é assim, porque essa palavra dá a impressão de que existe uma qualificação de ser creator, quando na realidade existe uma qualificação em ser alguma coisa. Eu gosto de, eu não posso falar sobre música. Agora eu posso falar sobre branding, eu posso falar sobre conteúdo, eu posso falar sobre propaganda, eu posso falar sobre coisas que são verdade em mim. Ou eu posso falar sobre a minha filosofia de vida, porque a minha filosofia de vida é verdade em mim. Então, eu acho que para desmistificar o conceito de brand content, eu diria que o conceito é conteúdo bacana que pode falar bem de marca. Se ficar da boca para fora, cara, ninguém vai querer te ouvir. Não, isso é um excelente ponto, porque da boca para fora, né? Eu já vou voltar nisso aqui do Sérgio. Como você diria que é branded content? Branded content é um conteúdo patrocinado por marcas que tem um pensamento editorial mais legal. Então, assim, uma marca tem um desejo de fazer um projeto que vai além de um publi ou de uma coisa pontual simples. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu apresentei um reality de coquetelaria, o primeiro reality de coquetelaria do Brasil, que foi um branded content com a Pernod Ricard, e eram, tipo, mixologistas, bartenders, amadores, competindo entre eles, fazendo vários drinks para eu experimentar diariamente, ganhando dinheiro. Perfeito! Em qual canal passou isso? No Multishow. No Multishow. Você acha que branded content é o quê? Em poucas palavras, se não em uma, publi. Publi. É a mesma coisa contada de uma outra forma e talvez num outro formato, mas no final, esse caso da Pernod era um grande conteúdo da Pernod. Hashtag publi, hashtag conteúdo patrocinado. Acho que existe um lugar de profundidade, uma outra narrativa mais conectada com verdade, aprofundando um pouco mais o assunto, mas ainda é uma publi. Acho que no final do dia, então, se a gente for estressar formas de negócios, que branded content e publi estão no mesmo grupo. Estão ali num universo. Eu particularmente, eu trabalhei com branded content muito tempo, né? Na raiz da história, assim, o Sérgio vai acho que me matar de eu falar isso, mas essa é a parte boa. O branded content é quando você utiliza a audiência de alguém que é um produtor de conteúdo, seja um publisher, ou seja um creator, ou seja alguém interessante, para que ele endosse a mensagem da sua marca, mas é na audiência do creator, né? Não é na plataforma da marca. Isso é uma outra coisa. Então, achei legal esse começo, porque no universo a gente fala, no Flint, de como a gente aprende as linguagens, é muito importante que a gente, como público, de uma maneira até autodidata mesmo, vá atrás de entender exatamente o que é cada uma das coisas, né? Então, assim, branded content especificamente, aí tem umas derivações, né? Tem o entertainment, tem o conteúdo de marca, tem o publi, tem o product placement, tem uma série de situações onde a gente aproveita. Mas, fugindo desse lugar da terminologia, o que eu estou entendendo tanto Laura falar quanto o Sérgio, é de que se você tem uma verdade, um conteúdo, se você tem algo muito original seu que chame a atenção das outras pessoas, você com isso vai chamar a atenção das marcas. É por aí, Alan? É nesse lugar que você acha que a gente pode... 100% por aí. Acho que se for para o lugar... acho que publicidade é o grande guarda-chuva, né? Publi, e aí tem vários formatos que se desdobram. Branded content pode ser um deles. E sempre trabalhando numa perspectiva de o que estamos contando para o mundo. Então, seguindo na linha de publi, branded content, eu quero muito fazer um trabalho com uma marca de carro. Você está comunicando isso? Não só que você anda de carro e que você gosta de carro, não necessariamente você precisa gostar, mas as marcas de carro vão ter vários territórios. Pode ser esporte,
pode ser entretenimento, pode ser beleza. Você está se comunicando e se conectando com os territórios dessas marcas de carro, para a marca de carro poder te ver, porque no final quem está por trás da marca de carro são pessoas. As pessoas vão querer te ver naquele território, fazendo, putz, eu vi a Laura nesse território aqui de esporte, o meu carro tem tudo a ver, sei lá, com surf ou com tênis, a Laura é exatamente desses dois territórios, ela tem a audiência que se conecta com a minha, então ela faz sentido para também passar minha mensagem. Ela pode ser do endossa a jeito sua dela. mensagem. Ela endossa a sua mensagem, é isso? Num lugar de endosso, mas num lugar também onde a marca tem que estar se vendo no seu conteúdo. Então, o quanto você, creator, está comunicando a sua visão, os territórios que você se conecta para o mercado mesmo entender os seus territórios e se conectar com eles. Está fazendo sentido? Alan, Sim, aí que vem a verdade, Posso né? polemizar? Vamos embora. O que é que eu acho? Eu acho que o que você está falando é verdade. E isso existe. Eu só acho isso um jeito antiquado de uma ferramenta contemporânea. Aham. Eu acho que, de certa forma, tem muita gente olhando para esse mundo novo, esse mundo de conexão entre pessoas, esse mundo de micro-redes, e tratando isso como awareness. Ou seja, tá vendo uma participação num creator, está vendo a participação numa personalidade que tem as suas verdades como se ela fosse uma mídia. E ela não é uma mídia. Todas as pessoas que você representa, todas as pessoas que Laura se conecta, ela se conecta com a sua verdade, se conecta com o que você tem. Tem um negócio que eu falo para a galera, que tem qualquer ação que eles queiram fazer com influenciadores, eu falo, gente, não compra o depoimento. Porque se você comprar o depoimento da pessoa, você não vai imprimir verdade na vida de quem está escutando ela. Eu acho que nós precisamos olhar essas ferramentas mais contemporâneas, de um jeito mais contemporâneo. Primeiro, isso não é para awareness, isso é para engagement. Se você quer fazer awareness, você tem que fazer que nem McCarthy falava no início da propaganda nos anos 20. O meio é a mídia é o meio. A gente vai para aí só para poder utilizar o awareness do fato da pessoa estar se conectando com um monte de gente. Mas se você só olha isso, se você olha apenas isso como um pub editorial, como vender um asset ou vender alguma coisa, não é verdade em você. Você é muito menos produtivo para a marca. Eu acho que a marca precisa se despir do seu guide de branding para poder entender o guide de quem vai falar por ela, para ajustar os seus valores e as suas verdades de marca ao discurso daquela pessoa, ao jeito daquela pessoa, ao que aquela pessoa fala, para quem aquela pessoa fala. Me incomoda ficar olhando esse mundo das conexões sociais como se ela fosse awareness. Não é uma coisa que vem lá. Mas, Sergião, dentro desse processo, eu super concordo com você. Dentro desse processo de transformação de mercado e profissionalização de mercado que a gente vive hoje, dessa economia creator, que é uma economia diferente, né? A economia onde não é só o dinheiro, como na economia passada era, como a base do relacionamento da economia antiga, que eu gosto inclusive de falar de boca cheia sobre a economia antiga, que era o dinheiro, e todo mundo aqui adora dinheiro, novamente, é um assunto sobre dinheiro hoje, mas que não é só isso, né? Tem um caráter social, tem outros tipos de moedas que são colocadas aqui nesse nosso jogo, como reputação, relevância e uma série de outras situações. Posicionamento. Dentro disso que o Sérgio está falando, de que as marcas deveriam olhar de um outro jeito, que eu também concordo, como a gente inverte esse jogo sobre um olhar do creator e do produtor de conteúdo profissional, seja ele um artista, um cantor, um músico, que precisa usar a linguagem creator para se comunicar, né? Precisa estar nas redes, precisa ter uma persona, uma marca pessoal, precisa ter o seu tom de voz entendido. Como que a gente consegue, num creator que não tem uma estrutura grande para fazer isso? Porque isso a Anitta tem, Regina tem, Jade, Baticu, agora provavelmente não tinham. Isso é uma construção. Como essa construção vem fazendo. Como é hoje para ti, Laura, que também já tem uma presença forte, né, de uma carreira consolidada, eu até diria, com muitas oportunidades pela frente. Depois Public Post também, depois a gente acerta.
muito combinado, muito acertado nesse caminho, mas que você passa pelas suas dificuldades de conectar-se com marcas, né? Quais são essas principais dificuldades e como a gente consegue pegar isso que o Sérgio trouxe para a gente quando você consegue falar a sua verdade, né? Quando que você fala para a marca, mas ela não quer aquela sua verdade de algum jeito. Existe isso, essa dificuldade? Como a gente pega um pouco da cabeça aqui do Alan para ver como ele sai desse caminho, porque ele faz um meio de campo, né? Dentro desse lugar. Total. Putz, Difícil, vamos né? falar sobre dificuldades. Eu acho que uma das maiores dificuldades... Eu ouço muito vocês falando e penso muito em muitas situações em que a gente tem isso. Uma marca querendo comunicar X e o creator falando uma linguagem Y. Como é que a gente chega nesse meio de caminho? E aí, através dessa verdade que a gente sempre traz enquanto comunicador em todos os lugares, você vai cada vez mais desenhando e delimitando quem é você. Até aqui sou eu, até aqui isso aqui faz sentido pra mim. Cara, uma vez eu comecei a receber uns recebidos de comida saudável. E aí eu postava, obrigada, comida saudável. Entrei num mailing de comida saudável e não é a minha vida, não é a minha realidade. Até hoje, aquilo que eu comi ontem era saudável. Tá As marcas muito bom. entenderam que você estava comunicando comida saudável. Exato. Ganhei uma bicicleta, sabe assim? Tipo, cheguei num mailing real. E aí, hoje em dia eu até voltei, tá, pessoal, pra comida saudável. Pode voltar a mandar. Mas eu falei, putz, como é que eu digo para o mundo que... Tudo bem, eu gosto de comida saudável, mas eu gosto de hambúrguer, de pizza, de junk food. Mas toda comida é saudável, Laura. Não é? O que não é saudável é exagero. São os excessos, exatamente. É o que eu acho também. Então, eu acho que eu sempre fui muito fiel ao meu conteúdo. Tipo, o que faz sentido pra mim. Porque é isso, tem uma pessoa que existe antes das redes sociais, que existe antes de tudo isso, que tem uma carreira, que é apresentadora, que fala com música, que fala sobre lifestyle, que fala sobre tatuagem, que fala sobre adoção de cachorros, que fala sobre hambúrguer e vez ou outra uma salada. E aí, tudo isso acho que vai construindo essa verdade. Então, acaba que eu recebo muitos pedidos de orçamento, muitos, já direcionados para esse tipo de coisa que eu já consumo, que eu já faço parte, coisas que fazem sentido dentro do meu universo. Uma vez que a gente tem essa conversa mais aberta com a agência ou com a marca, e eu tenho sentido as marcas cada vez mais abertas, e eu acho isso extremamente saudável, que tem completamente tudo a ver com o que o Sérgio disse no início, que é manter esse diálogo aberto. Você precisa ouvir o outro lado. Legal que você quer fazer uma campanha sobre folhas, mas, né, vamos entender como é que isso se encaixa dentro da embocadura desse creator, da comunicação que já está construída com essa base que acompanha o seu dia a dia, as coisas que ele faz, o conteúdo dele. Sem te usar como mídia. Exatamente. Isso, eu tenho sentido essa diferença principal e acho que isso tem sido o maior facilitador de deixar todo mundo feliz. Porque você fecha o trabalho, comunica de um jeito que funciona e que chega do outro lado, que é as marcas ouvindo as sugestões. Eu tenho recebido cada vez mais pedidos com essa abertura de troca. Olha, a gente pensou nisso daqui, mas veja como funciona para a Laura. Né? E aí, obviamente, o assunto tem que ter a ver, mas se tiver ligado com aquela verdade... Se você comunicar a sua verdade, vai vir nesse lugar. Eu queria pegar de um lugar daí que, assim, tem muito assunto para a gente falar exatamente desse tema, né? Mas será que a gente não começa contigo listando outras coisas? Que outros negócios a gente tem? A gente falou, então, do Publi Post, que deu polêmicas aqui. Aí temos nosso polêmico oficial do grupo. Eu acho que os formatos são infinitos, assim, eu concordo 100% com o Sérgio. Eu acho que, assim, e mesmo no seu caso, acho que ainda seguem enxergando um pouco como mídia no final do dia. Porque ainda vão querer ver números, ainda vão pedir um Media Kit. O Media Kit tem que ter todos os números que batem. Cada vez mais as grandes empresas, eles têm um próprio racional de valuation do influenciador. Então, não importa qual o racional que você criou, eles vão ter um sistema que vai dar um valor baseado nos seus números. Você pode contar como é isso? Abrir uma caixa preta disso de algum jeito? Posso. Super. Assim, cada empresa tem o seu, não sei qual racional Sim, mas eles em geral têm por do trás, mercado é qual? mas é uma grande calculadora que eles têm. Então, não importa, tem esse post aqui, a gente vai cobrar, sei lá, vamos supor que o nosso padrão para um feed 3 stories, que acho que é o novo TVC. Putz, antigamente todo mundo queria fazer um filme de 30 segundos. Hoje em dia todo mundo quer um vídeo de 3 stories. Então a gente ainda tá... Reels e 3 stories, esse é o padrão. A gente já tá muito nesse lugar. E assim, eu concordo com o Sérgio. E acho que isso é um pouco desesperador, porque a gente ainda tá numa visão curtoprazista, tanto da marca como do influenciador. Acho que é esse o lugar de
As marcas têm uma calculadora. Então, você creator que está nos ouvindo, né? Acho que tem muito lugar de fazer um media kit, de você se apresentar, saber quem é você, quais temas você fala, quais formatos, um resultado, quais tipos de trabalho você já fez. Se você começou ontem, que tipo de trabalho você já fez não relacionado ao seu universo creator? Não tem problema. Todo mundo começou fazendo alguma coisa. Ou se não, vai começar a criar um conteúdo autoral e aquilo ali vai virar o seu primeiro portfólio, de qualquer jeito. Esse portfólio é o seu Media Kit. E esse Media Kit, esse conteúdo já direcionado para onde você quer apontar. Para os territórios que você quer falar. Eu quero falar com moda beleza, com saúde e bem-estar, ou com moda de luxo, ou uma moda mais aspiracional, acessível. Então você tem que Mas como eu preparar calculo isso. quanto custa isso? Como fala assim, eu sou um creator novo, ou eu sou alguém que começou a chamar um pouco de atenção ali das marcas. Sim. Caramba, eu preciso calcular. Como eu calculo Nesse isso? lugar. Eu acho que assim, para alguém que está muito começando, é que nem a mesma coisa que eu falaria para qualquer freela de qualquer carreira. Quais são os seus custos, quanto você gostaria de ganhar, fazer uma pesquisa de mercado, quanto o mercado está cobrando, como é que as pessoas estão ganhando, o quanto as marcas estão pagando para você chegar no valor, e tudo vai ser sempre teste. Pode existir uma tabela, mas essa tabela tem que ser muito flexível. Putz, esse segmento eu quero muito pegar, então eu vou até abaixar um pouco o meu valor para fazer. Putz, isso aqui não, vou até aumentar para ver se eu só toparia se fosse um pouco mais dinheiro. Então, é um pouco nesse caminho. Isso vai te acompanhar por alguns anos, tá? Essa tabela ela vai mudar, ela nunca vai assim, pronto, agora tem uma tabela, vou trabalhar ela para os próximos 12 meses. Não existe. Cada marca vai pedir uma coisa e as marcas vão ter, legal, você me mandou isso aqui no valor de 10 mil, mas eu botei na minha calculadora, vale R$3.500. Você vai fazer? Você não vai fazer? Você está precisando? Você não está precisando? Então, existe esse jogo. Mas acho que voltando atrás, porque a gente ainda assim vai cair sempre na publicidade. Acho que para sair da publicidade, acho que é um lugar de perguntas. O meu trabalho com o meu casting é muito mais um lugar de pergunta do que resposta. Não existe, então se não é publicidade, é a própria marca, ou é consultoria, ou é palestra, ou é você criar o próprio canal. Não, isso não existe uma receita. Existem vários formatos no mundo. Tem as opções, vamos nelas, então você falou. Não, mas então, acho que elas não são 100%, elas não existem 100% prontas. A gente pode criar, acho que a gente precisa de pessoas e parceiros que ajudem a criar novos formatos de parceria e novos formatos da gente de se comunicar. E não é só um lugar, antes era só o Instagram, começou com fotos, depois virou foto e vídeo, depois veio o podcast, que é só áudio, agora veio o videocast, que é o audiovisual, do áudio, etc. Então, acho que a gente pode estressar, e muito num lugar de que a gente foi educado a ser curto-prazista, né? Eu preciso vender o almoço para ter o jantar e tudo mais, então as marcas olham muito para esse lugar, infelizmente, a gente fica um pouco refém. Então, é um privilégio as pessoas poderem correr risco. Então, eu vou começar a fazer isso, que não vai me gerar um retorno amanhã, nem depois de amanhã, talvez daqui a 2 anos. Eu estou pronto, eu tenho uma estrutura para correr esse risco. É tipo abrir um novo negócio. Então, se hoje eu vou abrir, aí a gente pode ir para criar um produto. Né? Então, primeiro eu preciso me perguntar, eu me conecto com esse segmento, com esse tipo de produto, com esse tipo de marca? Eu estou disponível, eu estou aberto e propenso a correr esse risco para nos próximos 2 anos. Porque não fechar negócio, nada, né? abrir um negócio. Eu estou disposto a não receber nada desse segmento de skincare para ter a minha própria linha de skincare, que talvez só comece a dar dinheiro de fato daqui a 2 anos, vai dar um dinheiro de verdade daqui a 5. E aí tem várias perguntas que vão cascatear dentro disso. Eu vou ser empreendedor? Empreendedor é correr risco, é gerenciar o próprio negócio. Não é só dar pitaco na comunicação, é olhar tudo, é participar de todo o processo. Eu posso ir para um lugar, é legal que Baticu depois vem aqui, que acho que nesse lugar não é só um produto físico que você vai vender na farmácia. Eles são um exemplo incrível. Acho que a Baticu é um excelente exemplo porque eles entenderam que a inteligência deles era o principal produto e ela se desdobra em diferentes formatos. Então se desdobra no formato de festa, que depois virou um braço de educação chamado Escola B, que depois virou um lado de produção, onde eles podem fazer isso até para o mundo corporativo, onde eles entenderam que em todo o processo de criar festas e fazer festas por todo o Brasil, eles começaram a criar uma mega inteligência cultural de rede. Isso virou um produto chamado Radar Cultural, virou consultoria criativa. Então hoje eles prestam consultoria criativa. Então existe uma inteligência por trás de todos nós, de nós três aqui, do Sérgio, que vira um festival de música para 20 mil pessoas. Mas acho que esse lugar, né, o festival é uma grande plataforma ainda de entretenimento. Acho que o caso do Radar Cultural, que é um produto, e a Escola B, elas fogem muito do óbvio, do que Baticu nasceu para ser. É um artista talvez poder criar um creator, uma própria agência, uma produtora, que nem tem vários casos no Brasil. Deixa eu pegar daí uma, vou voltar um pouco a bola para o Sérgio, porque eu acho que a gente se reconecta aqui num esquema que é
O Sérgio voltou dizendo que ele não acreditava na palavra creator, né, como está sendo utilizada hoje em dia, que é muito mais sobre alguém que produz um conteúdo sobre alguma verdade de algum tema, né? É por aí, né, Sérgio, que estou falando. Na realidade, eu acredito, Crocas, que assim, eu acho que creator todo mundo é. Ou todo mundo deveria ser. Olha como a gente se reconecta nos nossos assuntos e de pessoas de backgrounds muito diferentes, o que é muito interessante ver. Eu adoro quando se juntam as ideias diferentes e em algum momento elas se cruzam, né? Você falando sobre a verdade, o Batcoin é um exemplo exato do que você está dizendo, né? Porque não é isso. Eu queria me pegar só num ponto, Crocas, porque eu acho que como tem muita gente que pode estar assistindo você e querendo começar isso, eu diria assim, qual é a coisa mais importante que existe? E é um pouco do que o Alan falou. Conheça o que você é fundamental. E aí vem um pouco, até você sabe, Crocas, que minha namorada trabalha nesse Renata, querida, sigam ela. Qual que é o arroba da Renata mesmo? Eu não sei. A gente vai pôr aqui agora, assim, ó. Puf, entrou. O que apareceu? A Renata tem um trabalho incrível, que a empresa dela chama Farol. E o que é a Farol? Não é um trabalho de agência. Até é, mas não é isso o mais importante. O mais importante que eu vejo é de ajudar as pessoas a entenderem o que ela é. E aí, entender o que ela é, o marketing não é isso, certo? Single page position, para dizer isso de um jeito fácil. E como você quer ser lembrado. Isso vale para a Laura, isso vale para a Anitta, isso vale para a Regina Casé, isso vale para a Tereza, isso vale para Paulo. Isso vale para Paulo, que é médico e quer ser um cliente paramédico. Lindo, entenda o que você é. Esse é um lado da moeda. Existe o outro lado da moeda, que é entenda o que a empresa é. E aí é que eu gosto muito do processo da Farol, porque ela faz essa conexão, ela faz essa interseção dos dois mundos, que é você entender profundamente o que a empresa é, entender profundamente quem você é e entender onde está a intersecção. Aí vai ficar muito mais fácil você ser vendido, vai ser muito mais fácil você ser comprado. Porque as empresas estão procurando essa interseção. Se uma empresa comprar alguém só porque ela tem awareness e tem 1 milhão de seguidores, é uma bobagem. Sim. Não, eu acho que até o lugar de empresa que você fala é um lugar de mercado. Acho que é assim que a gente também pode ajudar as pessoas. Porque no lugar que a gente fala empresa, a gente vai voltar para o lugar da publicidade e vai voltar para esse lugar que às vezes é quase que curto-prazista, beleza, o que eu comunico, qual é a minha verdade, qual é a minha identidade, o que eu quero contar, quem eu sou, o que eu quero me tornar, acho, com certeza, mas acho que o nosso desafio, e eu não tenho respostas prontas, o mercado é muito amplo. Existe o mercado financeiro, que pode ter várias oportunidades, tem startups nascendo que você pode se conectar. Existe o mercado, o público geral. Se eu quero criar uma marca, eu quero vender em farmácia, eu quero vender em mercado e etc., vai ter o público que é B2C, que é direto para o consumidor. Quem é a minha audiência? Eu ouvi um caso recente muito bom, que é do New York Times, que ele foi pesquisar a audiência e descobriu que a maior parte dos consumidores do conteúdo deles passava mais tempo consumindo games. E não notícia e nem nenhuma outra coisa do que eles oferecem. Então, é muito também sobre conhecer a sua audiência, o que ela consome, o que ela quer. Não que eles vão se tornar uma empresa de games, mas daqui a pouco pode ser uma ótima vertente a ser investido. Então, quando alguém na MAP chega, claro, qual a sua verdade, o que você é, qual é o seu sonho. A gente fala muito sobre realizar sonhos ali dentro e quem é a sua audiência e como você se conecta com ela. E a gente precisa o tempo inteiro testar. Acho que as plataformas, elas cada ano oferecem várias formas de a gente se conectar. Seja com live, seja com um canal de transmissão, seja com um canal no YouTube, seja com um programa de podcast, seja você o seu próprio canal ou o seu próprio clube do livro. Acho que tem, enfim, a gente pode ficar aqui muito tempo falando que acho que o formato é quase que infinito, mas a gente sempre vai voltar para o lugar de qual a história que você está contando e quem é a sua audiência e como você se conecta a ela. E aí é um exercício um pouco terapêutico, né, que nem o Sérgio estava ali falando, da gente entender isso. Não, até a Camila Coutinho falou recentemente, num papo que eu tive com ela, que ela começa pela sessão de terapia, né? Fazer uma terapia. E pegando aí desse gancho, Laura, com você, assim,
hoje em dia você já fez esse trabalho, mas mantém isso com frequência de qual que é o seu tom de voz, como você se posiciona, né? Como é a percepção de mercado sobre você, desenha business plan, media kit, você tem todo um enxoval, né? Como eu gosto de chamar, para que quando as marcas procurem, você consiga ir. Passou isso aqui. Vamos olhar para você como pessoa pública. Você tem um desejo. Você tem um desejo do quê? De um produto, de um programa seu, de... Qual é o desejo que você tem? Qual o seu sonho, Laura? Qual o seu Conta sonho? pra gente. Agora é a porta da esperança, cai aqui o negócio. Traz a caixa de A lendas. gente está aqui Traz a gente vai buscar A realizar. gente vai buscar o MAP, vai pagar tudo, o Sérgio já tá tudo resolvido. Já tá todo mundo. Isso aqui é um O grande que programa é? feito para realizar o meu Feito, sonho. é isso. Seus pais estão entrando agora. Boas-vindas, vai, história. O que você diria que, assim, dentro como você imagina que outras opções, além da branded content, além dos serviços, que outros lugares você imagina que daria para monetizar a sua persona e que até hoje você ainda não foi por algum motivo? Tem alguma que você possa contar? Putz, acho que o sonho de todo apresentador, e o meu não é diferente, é ter um programa. Eu já tive alguns programas, já apresentei alguns programas, mas eles acabaram em algum momento e eu gostaria muito de ter um programa. Adoraria apresentar um reality, gente. Tenho Legal. muitas coisas além da música dentro de mim, variedades. Eu sou muito fã de filmes de terror, tem uma vertente muito magnífica de conteúdos de terror e filmes de terror sendo bem produzidos, com trilhas maravilhosas, com boa direção, com boa fotografia. Também estamos aí. E é isso, eu lembrei muito desse papo da Camila Coutinho também no Web Summit, falando sobre a criação de conteúdo começa numa sessão de terapia, onde você olha para você mesmo e descobre o que você quer. Também acho que, né, ao longo da carreira a gente vai tendo momentos em que esse sonho vai mudando. Ou porque você vai realizando, ou porque você vai descobrindo que ele talvez seja... Se você se afasta dele, ou porque ele é muito difícil de alcançar, enfim. Eu estou justamente numa virada de momento de sonho. Em que eu conquistei muitas coisas e aí agora eu tô tipo assim, tá, qual é o próximo? Tenho feito, né, eu sou apresentadora do Web Summit no Rio, em Lisboa, no Catar, no mundo inteiro. E isso tem me aberto muitos olhos para, putz, será que eu gostaria de empreender ou de investir numa coisa que não tem nada a ver com o que eu faço na televisão ou o que eu comunico nas minhas redes? Interessante. Pode ser uma ideia. Você quer ser meu sócio? Olha, temos a Flint aí, Então. se quiser, sabe? Gente, fechamos a sociedade agora, terminamos o programa. Eu tenho uma amiga que é médica e ela é cardiologista. E aí ela foi procurada por uma empresa que está fazendo um equipamento de ressonância magnética. Você vai dizer, puta, cara maluco, que está falando de ressonância magnética como que a Laura está falando? O barba é que os caras olharam para a Marli com uma capacidade de convencimento do microcosmo, que é o microcosmo de cardiologistas que trabalham com ressonância magnética, e ofereceram sociedade para ela. Então, o que eu estou dizendo com isso? Pense que você é uma ferramenta empreendedora. Pense que você é um ser humano capaz de empreender ressonância magnética. Ou você é capaz de empreender pintura, ou você é capaz de empreender e lançar produtos que tenham a ver com a sua verdade. Seja sócio das empresas com quem você fala. Só que para você ser sócio da empresa que você fala, você precisa entender a empresa. Por que Marli tem lugar de fala para ser sócia de uma empresa de ressonância magnética? Porque ela é médica. Claro. Não, e até dentro disso, né, Sérgio, muito do que eu quis provocar essa pergunta para você, além da gente fechar a sociedade, depois a gente bota aqui para você assinar, Laurão, é porque a gente, quando fala desse universo da Creator Economy, muitas vezes a gente fica preso naquele creator que está em frente à câmera, né? Mas tem todo um hall de profissionais e uma galera de profissionais aqui, como você, como o Sérgio, como seu roteirista, seu agente, a pessoa que faz as vendas e quem cuida do contrato. Tem toda uma galera aqui atrás que ajuda a gente a estar aqui falando e botando a cara a tapa e aparecendo. Porém, existe um universo inteiro de profissionais de várias áreas, como a própria médica que o Sérgio
trouxe para a gente como exemplo, que não necessariamente ela vai ganhar dinheiro com publi, ou ela vai ganhar dinheiro com vídeo view, ou com ads, ou qualquer coisa desse tipo. Às vezes ela vai ganhar uma relevância tão grande dentro daquele universo de reputação com médicos, com dermatologistas, com personal trainer, com, enfim, qualquer profissional de serviço, por exemplo, como um barbeiro, enfim, como uma cabeleireira, uma maquiadora, que ela vai aumentar, ou ele, a sua receita a partir dos serviços que ela já vende, né? Na consulta que faz, no lugar do atendimento médico, eventualmente lançando um produto, virando sócio de uma empresa. Eu só queria trazer isso para o jogo, porque tem muita gente que às vezes está ouvindo a gente, vendo a gente aqui no podcast, e que não quer ser um creator de ficar em frente à câmera, mas que quer usar a técnica para poder ganhar dinheiro de outras formas, né? Nossa, eu só vejo o mercado cada vez mais precisando e querendo e olhando mais para esse tipo de profissional, né? Super, não, e até numa perspectiva antiga, né, que nem você gosta de falar, o mercado de creator, ele bebe muito da fonte do mercado artístico, que vem do lugar que existe o empresariamento, né? Existe a figura do empresário que, enfim, acho que hoje as agências de marketing de influência até tangibilizam esse movimento de que essa figura tende não a morrer, mas ela começa a se fragmentar, se descentralizar num time multidisciplinar. Então, qualquer creator, qualquer médico precisa, acima de tudo, de um time multidisciplinar, não necessariamente de uma figura de empresário. A própria MAP, hoje, a gente fala, a gente não vai ser o seu empresário, a gente vai ser o seu time multidisciplinar com diferentes áreas para a gente conseguir endereçar os seus objetivos de carreira, sejam objetivos musicais, artísticos, de atuação, de negócio, de publicidade, ou qualquer outro que venha a surgir, e a gente vai entender que profissional a gente vai precisar plugar para endereçar esse tipo de desafio, seja para lançar um livro, seja para criar uma palestra, ou seja para desenhar um programa autoral onde você vai ser o seu próprio canal. Então, vão ter cada vez novas e mais maneiras de solucionar desafios que a gente nem sabe quais são. Então, acho que tem um lugar de pano quente, tipo assim, calma, gente, é o que eu falei ali antes de gerúndio, né? A gente vive num gerúndio, estamos tentando, fazendo, testando e errando. Então, o desafio é o que a gente errou, quais são os aprendizados e como é que a gente segue. Muito numa visão de pequenas vitórias, né? Tanto para o seu conteúdo como para a médica, a gente precisa se circular de um time muito forte com disciplinas e visões complementares para a gente conseguir atingir o nosso objetivo. E é muito doido porque o erro ou o acerto, ele não significa quase nada. Porque uma vez que, encontrei uma fórmula, vou reproduzir isso daqui. E aí não funciona, entendeu? Sim. E aí o tempo de atenção das pessoas está cada vez menor. Então você tem que comunicar em menos de 30 segundos. E você tem que prender a atenção nos primeiros 3. É desesperador. Ao mesmo tempo que é muito legal. Bom, o tempo aqui, eu costumo dizer que o tempo de podcast, ele é um tempo fora do normal, porque ele passa muito rápido quando a gente está conversando, né? Mas você está escutando no 2.0, né? Pois então, você aí que está nesse modo já. Eu queria fazer uma rodada final, e eu sei que eu mesmo estou com pena de fazer essa rodada final, porque eu queria ficar aqui conversando com vocês muito mais tempo. Mas uma das teses que a gente tem, e a promessa aqui desse podcast é: o que eu tenho que fazer, então, para me preparar em termos de habilidades e de métodos para poder ir atrás de mais dinheiro, de ganhar mais dinheiro com a minha profissão sendo um produtor de conteúdo profissional, sendo um profissional que usa a linguagem creator para chegar a mais gente e, com isso, rentabilizar a sua audiência de alguma maneira. Eu queria fazer uma rodadinha entre vocês. Eu vou começar pelo nosso querido polêmico da semana, brincadeira, com o Sérgio, que sempre traz a gente para reflexões muito interessantes. Como você vê isso, Sérgio? Que tipo de... aquela dica final que você fala assim: galera, você que está em casa, que quer isso ou isso, eu tentaria desenvolver a linguagem creator que traz habilidade XYZ, enfim, qual é a habilidade que você acha mais importante que as pessoas desenvolvam agora nesse lugar? A habilidade mais importante é entrar no Instagram da frente e procurar ser um bom creator. Tá vendo, gente? É isso. Tem que ser assim a resposta, sabe? Vamos copiar. É isso. Mas, ó, o que eu acho é assim, tem muita gente que pode contar com uma mega estrutura, como a estrutura que o Alan está falando. Tem muita gente, pouca gente que tem o alcance, a penetração e a possibilidade de estar na mídia como a Laura tem. Falando para você que é mecânico, falando para você que é maquiador, falando para você que é médico, eu voltaria naquilo que eu falei. Para mim, a grande dica é: saiba quem você é. E antes de se aproximar de qualquer empresa, saiba o que é empresa. E encontre essa percepção.
não crie uma interseção. O mundo hoje é muito cruel com o fake. Não é só cruel com o fato fake no fake news. Era cruel com a fake verdade, é cruel com o fake sponsor, é cruel com... Ninguém vai acreditar que você faz o que você não faz se não for verdade. Então, o que eu te diria, companheiro que está assistindo a isso, se abrace na verdade, porque as pessoas vão querer comprar você. Se você for verdadeiro, essa interseção é a grande marca. Se você prestar atenção nessa interseção, você vai ser extremamente bem-sucedido. Dentro do seu universo de sonhos, dentro do seu universo de possibilidade. Não queira ser uma Anitta, se você jamais for uma Anitta, porque você não vai ser feliz. E você não vai ser bem-sucedido sendo uma Anitta se você não for uma Anitta. Agora, você pode ser extremamente bem-sucedido sendo uma Mali para o mundo da ética. Eu acho que esse é o grande truque. Eu acho que essa é a grande maravilha da conexão social. A gente tem que tomar cuidado, a gente está dando exemplos macro para as pessoas que não têm como chegar nesse mundo. Mas você pode chegar com uma profundidade inacreditável no seu mundo de influência. Genial, muito bom. Quem que quer ir agora? Eu posso ir. Vai lá, manda ver, Laurão. Putz, eu acrescentaria, depois desse primeiro passo do Sérgio, de entender quem você é e aonde você fala com a sua verdade, constância. Planejamento, organização e constância. Porque é isso, eu brinquei falando que a gente testa, a gente não sabe, erra, acerta, tenta refazer a mesma fórmula e não necessariamente dá certo, mas é assim mesmo. E se tem uma coisa que qualquer criador de conteúdo, em qualquer plataforma, de qualquer área, diz tenha constância. Coloque lá o seu 1 vídeo por semana, o seu 1 post toda quarta-feira, Primeiro, faça um planejamento que você vá conseguir cumprir, é isso. Não queira ser uma Anitta se você não é uma Anitta. Não se comprometa a fazer 5 posts por semana se você não vai conseguir fazer. É ideal? Sim, mas quem consegue? Então, um planejamento real de uma coisa que você consiga se comprometer a fazer e a fazer com constância. E aí, dentro disso, desse planejamento, eu vou fazer 1 vídeo por semana. Ótimo. Putz, eu gostaria de atuar nas áreas de beleza, moda e comida saudável. Experimenta dentro dessas coisas que fazem sentido. Dá muita vergonha quando você vai começar a gravar alguma coisa, quando você começa a escrever e você acha que não tá bom o suficiente. Não espere ficar perfeito para começar a gravar, porque vai demorar muito tempo para ficar e pode ser que depois de 15 anos ainda não esteja, que é onde eu estou hoje. Então, não é verdade. Só faz, pega e faz. Às vezes as coisas se desenvolvem com tanto que você tente, comece, faça. E constância. 1 por semana, que seja. Eu brinco até que é igual academia, né? Você começa a fazer, os primeiros 3 meses não acontece nada. Comigo já estou 1 ano, não aconteceu muita coisa. Mas enfim, deve ser algum problema meu. Então, você mantém ali a constância, em algum momento esse resultado vai aparecer visivelmente, né? Porque ele já está acontecendo no meu corpo de algum jeito. E que seja para você entender, sabe, talvez o resultado não seja nem externo. Ele não seja tipo, as pessoas agora estão me vendo, mas seja, eu entendi que eu não quero falar sobre comida saudável. Não é uma parada que tem verdade pra mim. Você achou a sua verdade que o Sérgio estava mencionando. Alan, e você? O que você daria aí de um caminho, não diria dica, né? Mas o que você faria se fosse você? Acho que, assim, vou seguir na linha de ir somando, então sempre começaria pela verdade, a gente sempre fala de constância quando a gente fala de conteúdo, e eu somaria outros 2, que é um lugar de conheça a sua audiência, e a audiência você pode não ser creator, você pode ser um médico ou um mecânico, você tem os seus clientes, vamos chamar cliente de audiência de cliente. Quem são eles? Quais são os hábitos? Eles se conectam com o quê? Porque eu preciso me conectar com essas pessoas. E, no geral, se você não pode ter uma estrutura de um time multidisciplinar, você, no mínimo, conhece pessoas, nem que sejam 3. Converse com elas. Abrace muito forte a sua rede. Eu diria que é quase que a rede é a nova estabilidade, entre muitas aspas, mas vá tomar café com o maior número de pessoas que você conhece, que você tem abertura, que são disciplinas e territórios diferentes, para escutar. No final, acho que as minhas 2 dicas são sobre escuta, né? Tanto a audiência como pessoas que você conhece e que vão te abrir visões e caminhos e vão te conectar com outras pessoas para você conseguir atingir os seus objetivos. Excelente. Não, gente, a gente está muito bem organizado por aqui. E, Sérgio, eu vou te pedir um favor, não sei se dá, mas para a gente concluir esse nosso podcast aqui de hoje, o Flintcast de hoje, que
tá incrível. E eu fazer o convite para as pessoas continuarem mandando perguntas na nossa caixinha de resposta. Se tiver uma pergunta para a Alan, pergunta para a Laura, pergunta para o Sérgio, para mim também pode mandar, não tem problema. Se eu souber responder, eu respondo. Mandar as perguntas no nosso Instagram, nas nossas caixinhas de perguntas, que a gente vai passar para eles para continuar nessa conversa aqui gostosa. Mas eu vi uma bateria ali atrás, eu não estou conseguindo resistir a isso. Você toca essa bateria ali? Você tipo, manda ver? Rapaz, eu vou dizer um negócio, eu mais gosto do toque. Porque eu ia ser aquele abusado, sabe, Laura? Eu falei assim, vamos terminar esse programa com o Sérgio Valente tocando aquela bateria ali. Não tem como, gente. Fazer um quadro aqui ao vivo. A Laura faz a entrada ao vivo. Vai dar muito trabalho ligar ela aqui. Não precisa ligar, só faz o cena dublê. Não, a Laura tá muito Ai, ocupada. gente, estamos devendo isso no próximo bloco desse programa, que um dia vai chegar. Viu, Sérgio Valente? Tem tudo, tem violão, tem tudo. Gente, que maravilhoso. Se a gente estivesse todos lá, dava pra fazer uma banda. Eu não toco nada, só campainha. Eu canto no chuveiro, então tá tudo certo. Não, eu adoro, eu gosto de tocar pra caramba, eu acho que música... É isso mesmo. Não, e eu gostei de mostrar, Sérgio, porque primeiro você foi muito gentil de abrir o seu espaço aqui conosco, né? Que a gente está contigo dentro da sua casa. E mostrar que, entre outros talentos da gente que ajudam a gente a melhorar quem a gente é a música, é tocar, fazer hobby, né? É escolher outras coisas que a gente não fique... Talvez fosse até a minha dica. Muitas vezes algum hobby nosso vira profissão, como é o próprio caso de muitos creators. Começou como um hobby e a coisa foi evoluindo para uma profissão. Então, temos ali, quem sabe, um dia, Sérgio Valente... Um dia eu toco. Mas já que você falou de música, eu queria terminar com uma música que eu acho que é muito bonita. Eu não vou cantar ela, não vou tocar ela, mas eu vou... Não, gente, não dá. Escute essa música você que está assistindo, porque o mundo é feito de verdades absolutas ou de verdades dicotômicas. A gente hoje vive um mundo muito de branco, preto, e o mundo é feito de cinza. Tem uma música de Marisa Monte que eu adoro, que ela pode ser uma boa lição para todo mundo que está querendo começar nesse ano de conexões sociais. Chama-se Portas. Não tem uma porta só. Existem várias portas e todas elas podem levar você para um lugar incrível. O que você precisa é ter a chave certa, acreditar, abrir a porta. Alguém até pode abrir a porta para você. Eu falo isso muito para você. Eu adorei você falando comigo, Laura. Eu falo isso para as minhas filhas o tempo inteiro. Erre. Porque o único de você acertar é errando. Você só aprende errando. Então, companheiro, você que está assistindo, falar aqui para você que está assistindo. Erre. Não tenha medo do erro, mas estruture o seu erro na sua verdade e na verdade para quem você quer vender. Eu acho que essa é uma lição. Isso é o princípio básico da publicidade desde os anos 20. E é o princípio básico de como será a construção de marcas no futuro. Seja verdadeiro. Seja verdadeiro com o que você é, seja verdadeiro com quem compra e não ajusta seu discurso a ninguém, porque não vai ser bom para a marca. Maravilhoso. Terminar com Marisa Monte sempre é muito bom, né, gente? Um beijo para Marisa também. Maravilha. Tive a honra de trabalhar com a Marisa há alguns anos também, então é muito aprendizado que tem com essa pessoa. Quem sabe um dia eu consigo a honra de tê-la num podcast aqui com a gente. Vamos ficar aí, né? Ficou pedido o convite para o ar já com Marisa. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Laura. Eu sou muito seu fã, Alan. Sou muito seu fã, Sergião. E espero que quem está em casa, que ainda por algum motivo não seja, que tenham descoberto vocês também mais um pouco e sigam vocês e acompanhem vocês. Mas espero que esse podcast tenha colaborado com vocês aí, em quem está em casa, em quem está pensando na sua carreira nesse momento, no que fazer, e que consiga aí uma brisa de inspiração para seguir seu caminho da melhor maneira possível. Muito sucesso, muito boa sorte, muito sucesso e boa sorte para todo mundo. Até o próximo Flintcast. Tchau, tchau. Tchau para vocês. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, gente. Prazerzão. Obrigado. E aí, quer ficar por dentro dos assuntos mais relevantes da economia creator? Então acesse os canais Flint e aproveite para conhecer os nossos cursos e o nosso time de professores e professoras. A linguagem creator é para todas as profissões.